Vamos lá. Dando continuidade nessa aula 28, tá, ainda sobre o assunto energia, eu vou falar um pouco assim, da energia nos transportes. Tá. Como eu tinha dito anteriormente, né, o consumo de energia, né, depende muito de cada atividade, né? Tem uma dinâmica a partir das residências, outra do comércio, que não muda muito, mas por parte das indústrias há uma mudança considerável, né, devido aí aos tipos, né, de indústrias, né? Agora eu vou falar aqui da parte dos transportes, embora já tenha comentado brevemente, né, nos vídeos anteriores, né, só para dar uma pincelada, né? Então tá aqui. Esqueci de falar, né, que todos esses materiais gráficos que eu estou mostrando, né, foram extraídos do boletim do Balanço Energético Nacional, tá? Que é o documento desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Energética, que é uma autarquia do Ministério das Minas e Energia. Tá? Todo ano ele é publicado no segundo semestre, tomando como referência aí o ano anterior. Tá? Então tá aqui, Balanço Energético Nacional, consumo de energia nos transportes. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Vai ter outros vídeos que eu vou falar sobre mais detalhes, mas basicamente é isso, tá? Em volume, não em volume não, né? Em energia, né? Que vocês estão vendo aqui, ó, toneladas equivalentes de petróleo, que é uma unidade de energia. E energia embutida nos combustíveis, o consumo é maior por parte do óleo diesel, tá? Porque como o Brasil possui um transporte de carga prioritariamente rodoviário, predominantemente rodoviário, o consumo de combustível torna-se maior, né? Porque o consumo de combustível por tonelada de carga transportada é maior em caminhões, diminuindo, né, acho que pelo um terço, metade por parte dos trens e diminuindo ainda mais se for por hidrovias. Então, pode-se observar que a maior parte da energia consumida nos transportes é por parte do óleo diesel. Tá? Por quê? Porque tem lá, né, o biodiesel, né, 12%, né, do diesel consumido nos veículos pesados, né, que possuem motor a diesel, utiliza biodiesel. Os outros 88% diesel mineral. Agora, em motores ciclo-Otto, né, que são aqueles de veículos leves, a maior parte é gasolina, em torno de 55% a 60%, acho que não chega a 60%, e etanol 40%, 45%. Tá? É um número assim diferente, né, do resto do mundo, né, porque na grande maioria dos países mundo afora, a maior parte disparado, né, do combustível, tanto em volume quanto em energia embutida, né, em motores leves, né, motor ciclo-Otto, é por parte da gasolina. Claro que tem outras iniciativas, né, o uso do gás natural em motor ciclo diesel, também motor ciclo-Otto, e aqui uma parcela da querosene de aviação, né, que é em aviões a jato. E a tendência a longo prazo, né, é aumentar ainda mais a proporção do biodiesel no diesel mineral, e nada impede até mesmo de aumentar a proporção do etanol na gasolina, né, atualmente 27,5% da gasolina é composta por etanol anidro, né, que é o que chama de gasolina tipo C, que é aquela vendida nos postos, 27,5% é etanol, e o restante é gasolina pura, né? No caso aí, fazendo as contas, 72,5%, né? Que é o maior teor de etanol na gasolina no mundo. Segundo lugar é o Paraguai, com 25%. E no caso do biodiesel, o Brasil em torno de... É que esse material aqui que eu estou mostrando, né, é mais recente, né? Aqui está B11 em 2019, e no começo de 2020 o teor aumentou para 12%, no caso B12, tá? Porque olha só uma coisa muito importante que esqueci de falar para vocês, né? O balanço energético, ele tem o ano aqui, ó, bem 2020, mas sempre tomando como referência o ano base anterior, né? Então, assim, Balanço Energético Nacional 2020, ano base 2019. Balanço Energético Nacional 2021, ano base 2020. Né? Então, os dados que eu estou mostrando aqui são de 2019, oficialmente. Foram divulgados em 2020, mas são dados de 2019. Então, com certeza, a proporção de biodiesel aumentou mais um pouco. E o país que é líder mundial, né, em proporção, né, de biodiesel no diesel mineral é a Indonésia, atualmente 30%, mas houve aí uma ideia, mas não, por enquanto não foi para frente, de aumentar para 40%,
como falei anteriormente, né, no vídeo anterior, é que o fato de aumentar muito a proporção do biodiesel no diesel mineral, ele pode causar problemas no fornecimento, um aumento súbito dos preços, né, da cotação da matéria-prima, né, visto que no caso da Indonésia, que usa óleo de dendê, né, o óleo de dendê é o óleo comestível mais usado no mundo, ganhando até mesmo do óleo de soja. Então, muitas das indústrias alimentícias, mundo afora, usam óleo de dendê, embora aos poucos está tendo uma campanha de boicote ao óleo de dendê devido ao desmatamento nas florestas da Indonésia, né? Habitats de orangotangos também. No caso do Brasil, né, há uma campanha, assim, acho que não tão forte quanto da Indonésia, talvez, né, devido ao desmatamento na Amazônia, aumento do desmatamento da Amazônia, mas sabe-se que a maior parte do desmatamento é devido à criação de gado, né, gado de corte, gado bovino. Enfim. Mas, enfim, tomar muito cuidado que pode ter um boicote contra a soja do Brasil também, que recentemente tornou-se o maior produtor do mundo. Mas como falei também, né, que segundo colocado, a segunda principal matéria-prima do diesel, do biodiesel no Brasil é o sebo bovino, que é um produto residual. Tá? Porque nos abatedouros pega-se a carne, pega-se o couro e sobra o sebo, né, que era valor assim, bem subutilizado, né, era usado praticamente apenas para fazer sabão, mas agora está bem concorrido devido à introdução da indústria do biodiesel. Né? E que mais? Se não me engano, a terceira principal matéria-prima é o óleo de fritura também. O outro grande problema, né, de aumentar subitamente o teor de biodiesel no óleo diesel é que não se sabe direito assim, o comportamento dos veículos, porque infelizmente o Brasil, a vida útil dos veículos, né, a diesel, é muito alta. Por que infelizmente? Porque à medida que vai entrando no mercado veículos novos, né, a tendência é aumentar a eficiência, diminuir o consumo de combustível por HP, cavalos vapor fornecido, né, pela potência do veículo. Então, o que acontece? Caminhões mais antigos poluem mais e a eficiência é menor, né? Ainda mais, né, com o uso contínuo, a tendência é diminuir a eficiência ainda mais, né, com a degradação dos componentes, falhas, né, por parte do motorista, né, que não leva para fazer manutenção, mais especificamente retífica, etc., né? Então, o que acontece? No Brasil, tem caminhões que têm mais de 40 anos, né? E há 40 anos atrás não se falava em inserir biodiesel, né? Misturar biodiesel com diesel comum. É uma coisa mais nova, sei lá, menos de 20 anos atrás, né? Começou lá para 2002, acho que 2005 começou, se não me falha a memória, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel, que envolve não apenas misturar biodiesel ou diesel mineral, mas também visa promover, né, a agricultura, né, familiar, tal do selo combustível social, né, que estimula, né, a produção de matérias-primas para a produção de biodiesel por parte da agricultura familiar, né, fazendas assim familiares, né? Então, ter essa questão assim da possibilidade dos caminhões mais antigos eles terem dificuldade de ter uma perda brutal de desempenho, se colocar aí um combustível muito diferente, né, com uma variação até de mais de 10% na composição, né, por exemplo, em vez de colocar 30% de biodiesel, colocar 40%. Em veículos mais antigos pode apresentar aí problemas de desempenho, motor mais fraco, trocas mais frequentes do filtro de combustível, do que mais? Trocas mais frequentes do filtro de combustível, até mesmo paradas mais frequentes aí para manutenção dos motores, né? Eu já em casos mais extremos. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a mesma coisa etanol na gasolina. Se colocar muito etanol na gasolina e motor apenas a gasolina, né, em especial carros importados ou carros muito antigos, o desempenho só tende a cair. No caso, o desempenho dos carros, né? Tanto que é natural que se colocar etanol puro, etanol, né, na motor apenas a gasolina, ele não vai funcionar. Mas enfim, o que vocês estão vendo aqui é o aumento. Nos últimos anos para cá não tem tido muita alteração, né, na composição dos combustíveis. Só que a partir da década de 70 houve um balanço, né? Porque é isso. Basicamente é isso. Aqui houve uma queda da participação da gasolina,
o aumento do óleo diesel, possivelmente devido aí ao aumento da participação dos caminhões e menos dos trens, né? Talvez. Bom, consumo de energia no setor energético, aqui aparece mais aqui por parte do bagaço de cana, aí mais aqui, combustíveis sólidos, líquidos, né? Então, se poderia colocar até mesmo, água, vento, sol, né? Mas enfim, aqui, entre esses aqui, bagaço de cana, gás natural, derivados de petróleo, que é óleo diesel mineral e óleo diesel, e até mesmo eletricidade, gás de coqueria, isso aí, gente, de novo, em toneladas equivalentes de petróleo. O que significa isso? Em quantidade de energia. É possivelmente a única forma de comparar fontes totalmente diferentes, porque não dá para comparar um combustível sólido com bagaço de cana com gás natural. Não tem como. Então, em quantidade de energia, a fonte de energia com mais energia, né, é no caso o bagaço de cana. Agora que a eletricidade já é o produto pronto. É o que? A energia elétrica vindo das hidrelétricas, vindo da geração eólica, da geração fotovoltaica, aqui não coloca, por exemplo, urânio, né, decorrente aí para ser usado nas usinas termonucleares, né? Então, aqui bagaço de cana, gás natural derivado de petróleo, eles são matérias-primas, né, para ser convertida em energia elétrica, e calor, energia mecânica, etc. A eletricidade já é um produto pronto, que também, né, pode ser convertida em energia mecânica e energia térmica depois, mas como falei várias vezes em vídeos anteriores, é a forma de energia mais nobre, né? Consumo residencial, bom, já tinha falado anteriormente, né, mais energia elétrica, seguido aí de combustíveis para cozimento, e no extremo sul do Brasil, pensando em aquecimento também, lenha, GLP, outras fontes aí, né, por exemplo, carvão vegetal para fazer churrasco, mas no Brasil, né, um dos poucos países do mundo, né, exceto todos aqueles países muito pobres, onde tem pouca eletricidade, mais lenha, no caso do Brasil, a participação das renováveis é considerável, né, é grande. Né? Muito antigamente usava muito mais a lenha, né, mas depois aí com o tempo foi aumentando a participação da energia elétrica. No setor agropecuário, né, muito relativo, já tinha falado antes, né, o óleo diesel é mais para, em alguns casos, alimentar motores, né, em pequenas termoelétricas, mas é principalmente para alimentar tratores. E a lenha, por exemplo, né, para aquecimento, né, de criação de aves, por exemplo, né, que são muito sensíveis ao frio, né, enfim. Falar de geração elétrica, né? Como tinha falado anteriormente, a participação da geração elétrica já foi maior. Em geração, em quilowatt-hora, né, que é a unidade de energia, a participação daí das hidrelétricas é em torno de 66%. 66, 67, mais para frente vocês vão ver melhor. Mas em capacidade instalada é 60%. Isto é, comparando com as outras fontes, as centrais elétricas conseguem gerar mais eletricidade por capacidade instalada. Tem até o nome aí, fator de capacidade. Isto é, as usinas hidrelétricas, elas possuem um fator de capacidade maior do que a média. Muito maior que, por exemplo, geração solar, fotovoltaica. Por quê? Porque eles têm uma capacidade para produzir, vamos supor, 1000. Mas não consegue produzir 1000, consegue produzir apenas, sei lá, 250. Aí, no caso, fazendo esse cálculo, fazendo essas suposições, fator de capacidade de 25%. Por quê? Porque a noite não gera. Aí já não é 100, já é 50% no máximo. Mas no comecinho da manhã, no final da tarde, é muito pouquinho. Então, só há uma possibilidade, né, da geração fotovoltaica gerar na sua máxima capacidade 11 horas, meio-dia, 1 da tarde. E faz tipo uma curva crescente, estabilizando, depois uma curva decrescente, né? Fazendo aí algo como uma curva de Gauss, mais ou menos, né? Para quem sabe aí, manja de estatística. Né? Então, é como falei, a eólica também tem o fator de capacidade mais baixo, porque ela não praticamente é muito difícil, né, de ser usada a plena carga. E em algum momento, algum minuto, pode até ser usada a plena carga quando está ventando bastante, mas tem momentos que venta nada, venta muito pouco, enfim, né? Mas vamos lá, trocando em miúdos, esses dados são bem recentes, né? A capacidade instalada maior no Brasil por parte das hidrelétricas,
Apenas poucos países do mundo têm uma participação hidrelétrica maior que do Brasil, que é Paraguai, Noruega, por exemplo. Aí, seguida da eólica, depois é biomassa, na maior parte da biomassa, bagaço de cana. No Rio Grande do Sul tem usinas que queimam palha de arroz, e algumas termoelétricas que estão sendo construídas no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que queimam resíduos da colheita do eucalipto, que é casca, galhos, né, raízes. Gás natural, que aumentou os investimentos, né, em termoelétricas a gás natural lá para começo uns 20 anos atrás, né, final do século XX, início do século XXI. Petróleo e outros fósseis, especialmente óleo combustível, que é um óleo mais grosso, né, que é um óleo mais barato, com muito enxofre, muito poluente, mas principalmente óleo diesel mineral queimado em sistemas isolados no meio da Amazônia, que é aquele que eu falei que é mais caro, que dependendo do lugar o custo de produção é acima de R$ 1.000 o megawatt-hora. Ao contrário de uma usina como Itaipu, que o custo de produção é R$ 50 ou até menos. Cavo mineral é mais no Rio Grande do Sul, solar centralizada, fotovoltaica, né, porque tem solar distribuída, que é aqui que tem nas casas, né, geração distribuída, em cima de estabelecimentos comerciais, né, instalações menores, e a centralizada, que são as maiores, que tem fazendas fotovoltaicas, né, compra uma fazenda, instala um monte de placa, né. Nuclear, Angra 1 e Angra 2, né, o de elétrica é a energia das ondas, mas é apenas uma usina que tem experimental que tem lá em Fortaleza. Tá? E importação, no caso, é mais o lado Paraguai da usina de Itaipu, né? Para quem não sabe, a usina de Itaipu tem 20 casas de máquinas, tem 20 conjuntos turbinas geradores, 10 do lado brasileiro, 10 do lado paraguaio. E aí a maior parte da energia elétrica gerada no lado paraguaio vai para o Brasil, questão contratual. Tá? Uma parte importada da Argentina, mas uma pequena parcela importada do Uruguai, né? Podendo até fazer na Argentina e no Uruguai o caminho inverso, né? Exportação. Perspectivas. Aumentar consideravelmente um crescimento vertiginoso da geração solar fotovoltaica, tanto distribuída quanto centralizada, um aumento também grande, mas não tanto da eólica, um aumento razoável, menos que ambos os dois, né? Da biomassa, mas aí depende de forte incentivo governamental, estímulos e tal, que acho que, na minha opinião, são bastante válidos, porque a biomassa, bagaço de cana, ela pode ser aproveitada e muito, principalmente em época de estiagem, época onde os níveis dos reservatórios está mais baixo e a cada ano está piorando. Então, quanto mais bagaço de cana queimado, mais energia gerada para suprir essa falta de energia, essa quantidade de energia a menos, né, que tem por parte das hidrelétricas, né? Não apenas bagaço de cana, mas tem outra fonte muito importante que é material lenhoso, né? Madeira nobre ou cascas, palha, resíduos, né, da madeira. Tanto que o Brasil é um dos países onde mais planta árvores, onde tem mais florestas plantadas no mundo, dando destaque ao eucalipto, que o Brasil possui uma alta produtividade, enfim. Tá? A minha opinião, o carvão mineral não tem tendência de crescimento, o gás natural está muito incerto, o petróleo e outros fósseis, ao contrário, tem tendência até de queda, né, de desativação de algumas usinas. A longo prazo, os sistemas isolados da Amazônia podem ser substituídos por grandes placas fotovoltaicas com banco de baterias para fornecer energia elétrica à noite. Isso é até mais barato que queimar óleo diesel, né? Gerando, que queimando óleo diesel, já falei várias vezes, vídeos anteriores, gera um passivo ambiental muito grande, né? As hidrelétricas é uma tendência de crescimento muito pequeno, porque tem o passivo ambiental, o alagamento de grandes áreas, grandes usinas estão sendo boicotadas. Fala-se muito, mas acho que a tendência é mais de outras fontes. Além do fato, já vou antecipar, que é possível implantar em vastas áreas módulos fotovoltaicos. Falo módulo que é um nome técnico, né? Mas no popular placas, né? Placas fotovoltaicas no espelho d'água dos reservatórios, das barradas, dos lagos artificiais formados pela construção das hidrelétricas.
Sabe-se, né, que tem lagos enormes, como a de Porto Primavera, no Rio Paraná, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, que uma parte dele, talvez uns 60% no mínimo da área, pode ser totalmente usado para colocar placas. Aí é interessante, porque já antecipando aqui, né, uma grande vantagem da geração fotovoltaica, né, além de não poluir a água, o solo, o ar diretamente, né, eu falo assim, não há emissões diretas, instalando essas placas nos reservatórios, né, de água, também pode ser mananciais de água para abastecimento, como as do Sistema Cantareira na Grande São Paulo, né? Que eu falei muito em alguns vídeos atrás. A vantagem de colocar essas placas é que elas formam uma sombra que diminui a perda de água por evaporação. Né? Além do fato que a própria água abaixa a temperatura das placas e aumenta a eficiência. Porque quanto maior a temperatura ambiente, menor é a eficiência dessas placas. Tá? Então, quanto menos quente, melhor. Olha só que bacana. Além do fato de não precisar gastar com compra de terrenos, aluguel, etc. Mas os equipamentos são mais caros, né? Porque precisa ter sistemas anticorrosivos, né? Contra a corrosão, né? Porque está mexendo com água. Mas é legal, né? Que ocupa grandes áreas, né? Sem causar impactos ambientais relevantes. Tá? No caso da geração eólica, né, a tendência, como falei, né, está lá em alto mar. No Brasil ainda não tem, mas tem países como Dinamarca e Inglaterra que fazem muito isso. No caso, a biomassa não tem o que reclamar, né, porque a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil é usando material residual, bagaço de cana, casca de arroz, casca de árvore, galhos, podendo também plantar eucalipto para triturar o eucalipto e queimar também. Aí já é uma matéria-prima nobre, é possível. Mas dentro dessa biomassa, esqueci de falar, existem termoelétricas no Brasil que foram implantadas em aterros sanitários que pegam gás gerado da decomposição do lixo, que é no Brasil, né, mais ou menos a metade é matéria orgânica, aí gera o gás que é bem parecido com o biogás, que é aquele gerado da decomposição dos dejetos suínos, de aves e animais em geral, para gerar energia elétrica. Aí é um ponto a favor, né? Por quê? Não se gasta grandes áreas, né, para implantar esse tipo de usina. Então, implanta-se uma usina e a quantidade de gás está condicionado, né, ao quanto que de lixo que esse aterro sanitário recebe e o ano do encerramento das suas atividades. Por exemplo, tem um aterro chamado Perus, lá em São Paulo, que é gigante. Quando foi implantado a usina termoelétrica que queima o gás de aterro, quando eu falo biogás também é aceitável, né? Na língua portuguesa é aceitável, na língua inglesa não. Uma coisa é biogás, outra coisa biogás, outra é landfill gas, que é gás de aterro. Mas em ambos os casos, a maior parte do gás é composta por gás metano, que é combustível, né? Então, no caso do aterro de Perus, assim que, no momento, mais ou menos na mesma época que foi instalado a termoelétrica, foi a época que ela encerrou suas atividades, deixou de receber o lixo. Embora uma coisa não interfere a outra. Tá? Então, por que parou de receber o lixo? Porque a capacidade ficou saturada. Não tinha mais capacidade. Houve até um projeto de expansão, mas aí teria que desapropriar casas ao redor, né? Então, apesar das casas terem chegado depois do aterro, não deu certo. E aí recomendou instalação em outro lugar, de um aterro em outro lugar. E aí, até hoje, né, gera-se gás, né, que é um processo lento, ainda mais, né, o ambiente de azeite de oxigênio é mais lento ainda, e gera gás. Só que, claro, a quantidade de gás que tem gerado é cada vez menor, porque é decrescente. Tá? Porque deixa de receber o lixo, o material vai sendo totalmente decomposto, gera menos gás. Mas o legal, né, é que você pode instalar vários motores para queimar biogás, vamos supor, uma usina. Quando foi inaugurada a usina, não sei, não lembro. Eu falo que eu já fui lá pessoalmente, mas eu não lembro. Vamos supor que uma termoelétrica tenha 10 motores. Comece queimando biogás usando 10 motores, parando de vez em quando o outro para manutenção. À medida que vai diminuindo a produção de biogás, vai ter que desativar o motor. Aí, em vez de 10, era 9, vai diminuindo, até chegar a 3, 2, aí no momento que se tornar o projeto inviável economicamente. E aí o biogás não vai ser mais usado para geração de energia elétrica, vai ser usado apenas para queimar, para evitar a emissão de metano para a atmosfera.
Tá? Isso pode ser implantado no Brasil inteiro, aumentando em muito a participação da biomassa na matriz elétrica, diminuindo o consumo de gás natural e principalmente petróleo e outros fósseis, que são os responsáveis por puxar o preço, né, o custo médio de energia elétrica no Brasil lá para cima. Porque uma usina que queima óleo diesel em um determinado lugar do Brasil, ele vai gerar influências, no caso negativo, né, com o aumento do preço da tarifa, para o Brasil inteiro. Tá? Então, por isso a importância de investir cada vez mais em fontes mais baratas. E as mais baratas no momento é solar, fotovoltaica e eólica, seguido da biomassa e hidrelétrica. Aí as outras, ela infelizmente tende a puxar o preço para cima. Isso que não falei para vocês, né? A geração de energia elétrica por meio do carvão mineral ele é subsidiado. Então a gente paga de certa forma para manter as usinas a carvão, por incrível que possa parecer. Falei demais esse slide, vamos puxar para outro, mas esse outro é mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Aqui, por exemplo, quando fala em resíduos sólidos urbanos, é o gás de aterro sanitário, mas tem outros países que queimam lixo para gerar energia elétrica e para diminuir o volume do resíduo, né? Diminuindo a necessidade de aterros, que são estruturas muito grandes, né? Grandes e altas. Tá? Que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? Aqui está em potência instalada, tá? Não vou falar muito. Aqui energia gerada, como falei, né? Porque a primeira foi potência instalada. Em 2019, só corrigindo aqui, né? Foi gerado aí, tanto de energia a partir das hidráulicas, responsável por 65%. E a tendência de diminuir aos poucos devido ao aumento da participação de outras fontes. Tá? O interessante é que a participação das renováveis na matriz elétrica brasileira é muito maior que a média mundial, tá? Tanto da matriz elétrica quanto da matriz energética. A matriz energética é a soma da elétrica com combustíveis veiculares, com calor, né, para processos industriais, etc. Evolução da geração eólica no Brasil, né? O aumento foi principalmente devido à queda do preço do custo da tecnologia decorrente à capacidade ociosa por parte de indústrias, por parte da mão de obra existente no exterior. Tá? Como assim? Muitas das empresas que têm fábricas no Brasil são estrangeiras, né, que fazem soluções para geração eólica. Vocês estão vendo aqui, a geração nuclear no Brasil nos últimos anos tem mantido estável, biomassa cresceu um pouco e a nuclear ultrapassou a biomassa, como vocês estão vendo aqui. Geração termoelétrica, a maior parte gás natural, mas tem a biomassa que está quase empatando. E outra, a biomassa, a participação da biomassa está condicionada a um tanto, como eu falei, né, uma parte são resíduos, né? Então, é natural que a maior parte da energia elétrica gerada por biomassa seja onde está a maior produção de cana-de-açúcar, no caso, o estado de São Paulo. Por exemplo, a produção de lixívia, né, que é subproduto da indústria da celulose, está mais entre, né, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas e Espírito Santo, onde está o grosso das indústrias, né? Geração de biogás, das duas uma, ou você pode pensar em gás de aterro, mais São Paulo e Rio de Janeiro. Recentemente foi desativado o lixão de Gramacho, lá no Rio de Janeiro, tá? Que foi adaptado para aterro sanitário, mas não recebe mais lixo, e o biogás e o gás de aterro gerado por lá, ele alimenta a refinaria Duque de Caxias, da Petrobras, que é uma cidade próxima, né? E o aterro de Gramacho está na cidade do Rio de Janeiro. Mas também tem uma grande produção, né, de biogás por meio de criações de suínos no Paraná, né, como eu falei no vídeo anterior, enfim. Aqui. Perfil da geração e consumo da energia elétrica, porque eu tinha falado antes do perfil de consumo da energia em geral, né? Então, quem são os maiores consumidores de energia elétrica no Brasil? As indústrias. Claro que depende muito, né, do tipo de indústria predominante em cada país. Se for pensar em um país aí onde há muitas indústrias assim, de alta tecnologia, né, é natural, né, que um consumo maior de eletricidade do que de calor, né, então tem uma participação grande aqui, parte das indústrias. Mas aquelas indústrias de base, que é aquelas indústrias que utilizam diretamente recursos naturais, como a siderurgia, elas tendem a consumir mais energia ainda. Aqui, por exemplo, a participação das indústrias tem caído devido aí à perda da competitividade das indústrias brasileiras, infelizmente.
Mas os outros setores cresceram bastante, residencial, comercial, aqui, poder público, né? Tem uns detalhes aqui que eu vou passando direto aqui. As indústrias que mais consomem, metalurgia, que é siderurgia, metal mecânica, produtos alimentícios, bebidas, tá? Indústria química, varia muito, pode ser petroquímica, por exemplo, e assim por diante. Aí, ó, papel celulose, automotivo, têxtil, enfim. Tá. Aqui, parte do comércio, principalmente o comércio varejista. Quando fala investimentos, né, o que pretende daqui a 10 anos? Então, ainda há perspectiva de investimentos maciços na exploração de petróleo e gás, e grande, mas não tanto, de biocombustíveis, instalação de usinas de biodiesel, de etanol ou ampliação delas. Investimento maior em geração centralizada, participação, né, por meio de subsídios, por exemplo, por parte da geração distribuída e uma necessidade de investir mais em transmissão para que seja fornecida uma energia de melhor qualidade, com menos risco de blackouts, enfim. Né? Sobre os biocombustíveis e derivados de petróleo, a participação do etanol ser mais anidro ou mais hidratado depende muito da época, da cotação do açúcar, por exemplo, porque o usineiro, quando o preço do açúcar está lá em cima, ele tende a produzir menos etanol. Mas também tem que ver o preço da gasolina. Se a gasolina estiver muito para cima, as pessoas vão procurar mais etanol, e aí se o preço do açúcar estiver lá em cima, né, vai dar um equilíbrio, a meu ver. Mas há muito tempo que a produção de cana tem sido mais tendendo a etanol, não uma safra açucareira. Eu até falei alcooleira, mas com o tempo o termo álcool tem sido extinto, sendo substituído pelo etanol. Mas por muito tempo a produção de etanol tem sido maior que de açúcar, tanto em quantidade de açúcar aproveitado da cana, quanto em renda, né, geral, que o usineiro obtém. Tá bom? Tem algumas informações que estão repetidas, né? E no mundo, como é que é? Ainda, né, a maior parte da energia, não a maior parte, né, mas ainda o primeiro colocado líder em geração elétrica é o carvão mineral. A participação das renováveis no mundo ainda é muito pequena, embora tenha crescido da geração eólica e fotovoltaica, mas ainda não é muito grande em comparação ao carvão mineral, gás natural, por exemplo. Tem países como a França que mais de 70% da energia elétrica vem das nucleares. Tá? Na África do Sul, mais de 80% da energia elétrica vem do carvão. Na Argentina, a maior parte vem do gás natural. Na Suécia, quase metade gás natural. Não, falei besteira. Quase metade é nuclear, quase metade é hidrelétrica. Tá? Então, é isso que é onde eu quero chegar. E aqui os investimentos, né, no mundo, né, global, a tendência é aumentar ainda mais os investimentos em geração solar e eólica. Mas ainda precisa fazer muito para que... desculpa, isso aqui é a parte das energias renováveis, né? Mas ainda, né, por um certo período de tempo, a participação das fontes renováveis para geração elétrica ainda vai ser predominante, né? Mas vamos falar em energia, não eletricidade. A tendência é aumentar a participação ainda mais da energia solar, biomassa, geotérmica, né? Que mais? Esse branco aqui, eólica, hidráulica nem tanto, né? Então, daqui a, sei lá, 20, 30 anos, as renováveis vão ser as principais matrizes energéticas do mundo. Bom, aqui algo parecido também, né, com um horizonte mais além, né, indo até 2100. Aí 2100 estão vendo aqui a participação pela parte da solar fotovoltaica, né? Vou dar uma acelerada. Estão vendo aqui, isso aqui eu vou simplificar bem rápido, né? Cada região tem uma matriz elétrica bem específica, né? Do Brasil com a América Latina não muda muito. Né? Vamos colocar aqui, Sul, América Central e do Sul. A maior parte é hidroeletricidade. No Brasil é maior, né? E no Paraguai é maior ainda. Gás natural, né? Puxado principalmente, por exemplo, pela Argentina, né? Que tem aí mais ou menos a metade. Agora pega aí Oriente Médio, sem dúvida mais gás natural e derivados de petróleo. Tá? Aí, por exemplo, região Ásia e Pacífico, principalmente a China, mais carvão.
Vocês estão vendo aqui que eu estou dando uma acelerada aqui. E aí, quais são os principais produtores, né? Melhor dizendo, né, as maiores capacidades instaladas de energias renováveis, né? O Brasil está em terceiro, puxado principalmente pelas hidrelétricas. Ela está em quarto, puxado principalmente pela geração fotovoltaica, centralizada ou distribuída. Lá eles compram até fazenda para instalar usinas fotovoltaicas e também eólicas, tanto no continente quanto no mar. Tá? E aqui, por tecnologia, né? O Brasil tem segundo lugar por parte das hidrelétricas, né? Solar fotovoltaica, mas a China, no Brasil, acho que está em 16º, mas com perspectiva de crescimento, né? Aí tem uma tecnologia chamada CSP, que é energia solar concentrada, que é uma tecnologia à parte, depois eu explico para vocês, que é mais, a tendência é instalar mais em regiões de clima mais seco, e onde a terra é mais barata. Aí fala aí Espanha, Estados Unidos, uma cidade que é um país que é uma parte desértica, como Marrocos, enfim, né? Geotermia é mais assim, limites de placas tectônicas, onde tem muitos terremotos, né? E tem Estados Unidos, Indonésia, Filipinas, assim por diante. Eólica parece que o Brasil está em 10º por aí, e biomassa, Brasil que lidera. Né? Queima de bagaço, biogás, gás de aterro. Gente, é o seguinte, aqui o que aparece, apesar a maior parte da energia elétrica ser consumida, por exemplo, no estado de São Paulo, as usinas hidrelétricas estão mais distribuídas assim. Tem no estado de São Paulo, óbvio, né? Mas a maior parte, os estados que mais geram são Paraná e o estado do Pará. Paraná já não é muito perto de São Paulo, assim, Itaipu falando, né? Agora, o Pará é mais Tucuruí, que está aqui, e Belo Monte, que está aqui. Só prestar atenção, gente, por favor, nos retângulos pretos, né, que são as usinas em operação e construção. Essas vermelhas aí, inventariada, né, que foi feita uma análise de viabilidade técnica, mas não significa que elas vão ser construídas. Tá? A tendência é não serem construídas devido aí às implicações ambientais, aos impactos ambientais gerados. Aí que está. Que tem aquela questão, teve projetos que foram desenvolvidos, que com a certeza que não vão para frente, porque elas foram desenvolvidas com o intuito de alagar áreas de reservas ambientais diversas, protegidas, inclusive, áreas de reservas indígenas, quilombolas. Claro que tem um pouco de política no meio, mas tudo leva a crer que não vão ser instaladas. E aqui onde está uma parte das usinas que queimam bagaço de cana. Por exemplo, 2/3 da cana processada no Brasil está no estado de São Paulo. Tá? Aí a vantagem de instalar também essas plantas de bagaço, porque além de gerar energia elétrica, em momento em que a hidráulica gera menos, que é no caso do inverno no clima tropical, né, junho, julho, agosto, elas estão mais próximas aos grandes mercados consumidores. E além do fato dessas usinas já estar instaladas, em um estado, no caso do estado de São Paulo, em um estado onde há uma grande densidade de linhas de transmissão, e aí o custo para fazer as ligações das linhas de transmissão já existentes até as usinas, esse custo diminui. Aí torna-se algo viável economicamente. E aqui onde estão sistemas isolados, claro que alguns deles diminuíram, né? Acho que até alguns deles foram desativados com a chegada de um linhão, que sai aqui da usina de Belo Monte, atravessa o Rio Amazonas e passa por aqui até chegar em Manaus. Mas o resto aqui, essa região que eu estou apontando aqui, é tudo sistema isolado, aqui também sistema isolado. E Fernando de Noronha. E a longo prazo, eu não consigo imaginar projetos, né, para expandir, né, o Sistema Interligado Nacional a regiões bem distantes, a não ser expandir até Boa Vista, que está por aqui, que é a capital de Roraima. Tá? No total, que vocês estão vendo aqui, no Brasil há em 2019, né, 270 sistemas isolados, que são o quê? Uma ou mais usinas conectadas umas às outras, com linhas de distribuição, fornecendo energia para uma ou mais cidades, mas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Com consumo de mais ou menos 3 terawatt-hora. Por que eu sei disso? Estão vendo aqui, ó, 2.919.677 megawatt-hora, que convertido vai dar 2,9 terawatt-hora.
Quanto que o Brasil consome no último ano? Em torno aí de, se não me falha a memória, 500 terawatt-hora. Então, de 500 terawatt-hora para 3 gerados em sistemas isolados, vai daí energia gerada em torno de entre 1 e 2%. Então, os 98, 99% restantes são por parte do Sistema Interligado Nacional. E aquela hora eu falei, né, que esses sistemas isolados, eles atendem uma população aí de, se for 10 milhões de habitantes, é muito, que dá em torno aí de 5% da população nacional. Né? Então, acho que até faz sentido. Esse é o Sistema Interligado Nacional, que é o conjunto de linhas de transmissão, mas essa aqui de Manaus a Boa Vista ainda está acho que em projeto ainda. Recentemente foi inaugurado esse que vai até Macapá, que deu algum problemão recentemente aí, que a cidade, que boa parte do estado do Amapá ficou às escuras, né, por 3 semanas, eu acho, né? Enfim, aí tem uma conexão que vai até Rio Branco, capital do Acre, né? E é isso, tá? E aí os sistemas isolados estão aqui nesses vazios aqui. E muitas vezes não são viáveis economicamente a sua instalação, né? Porque é um investimento muito alto para um pouco resultado. Aqui, né, de novo. Tá. Acho que ficou claro, né? A grande vantagem desse sistema interligado nacional. Uma usina que estiver gerando energia de sobra vai enviar para uma região que está faltando. Uma usina que estiver gerando energia, gerando energia a mais, ela acaba gerando uma energia elétrica mais barata, a lei da oferta e da procura. Quando sobra, a tendência é baixar. E aí vai vender, o comprador vai ser beneficiado, né, que pode ser de uma outra região. Até algumas décadas atrás, existiam só sistemas isolados. O Nordeste era isolado do resto do Brasil, por exemplo. Aqui não tinha conexão com Rondônia, com Acre, enfim, né? Norte do Mato Grosso também não tinha. Aí há 20 anos atrás foi feita uma conexão entre Goiás e Tocantins, aí vocês viram que está quase o Brasil inteiro conectado. A grande vantagem é fornecer energia elétrica de qualidade, especialmente energia para quem está sobrando e fornecer para quem está faltando. Possibilitando a queda do preço da energia elétrica para o Brasil inteiro. E aí, desenvolvendo alternativas para os sistemas isolados, o preço cai ainda mais. Por quê? Porque os subsídios, né, aquele valor, uma parte da conta de luz que a gente paga, que é direcionada para os sistemas isolados, a tendência é cair. E aí, é melhor também não apenas para a sustentabilidade econômica, mas para o ambiental, aquela hora que eu falei, né, que deixa de queimar óleo diesel mineral. Tá? Por exemplo, que eu falei um tempo atrás, né, que existe uma parcela de subsídios para atender população de baixa renda. Se tivesse um programa de estímulo à instalação de módulos, sistemas fotovoltaicos em casas voltadas a comunidades de baixa renda, o subsídio também diminuiria. Né? Tudo bem, a disciplina, essa disciplina aqui fala mais de sustentabilidade ambiental, mas não posso esquecer da sustentabilidade econômica. Então, o fato de instalar mais sistemas fotovoltaicos em comunidades de baixa renda, casas, famílias mais humildes, contribui para diminuir o custo assim, né, diminuir o subsídio, né, que a gente paga para eles. Tá? Vamos lá também, ou até mesmo, né, instalar vários sistemas fotovoltaicos em estações de tratamento de água, de esgoto também, né, vai aí diminuir ainda mais os subsídios. Desativar termoelétricas a carvão mineral, mas isso é muito radical, por enquanto. Variação temporal da energia elétrica do Brasil, isso é muito importante. Aquilo que eu falei para vocês, as hidrelétricas, elas geram muito mais no verão e menos no inverno, que é o que chove menos. E quem que pode suprir essa carência aqui das hidrelétricas? A biomassa. Então, falta aí, tem um estímulo a mais aí, né, investimentos específicos apenas para biomassa. Agora, eólica. Isso aqui, essa dinâmica depende muito, tá? Porque isso aqui seria uma média nacional, onde a impressão que dá, né, é que a geração é maior em outubro. Mas depende da região, tá? Varia muito. A geração solar, que vocês estão vendo aqui,
Em cima é uma curva, né, de geração, né? 6 da manhã está começando, o pico durante o dia, termina o dia, logicamente acaba, né? Aqui está quase uma curva de Gauss, com poucos vales, uma geração plena. Por quê? Dia só forte. Agora aqui dia tal, vai ver que ficou muito nublado, aí deu esses vales aqui gerando bem menos. O grande problema, né, da intermitência é você programar, ter uma ideia de quanto que você vai gerar. Você vai informar para o operador nacional do sistema, o meu sistema eólico, o meu sistema fotovoltaico vai gerar tanto. Aí você prevê uma coisa e sai outra. Por exemplo, foi previsto gerar o verde, mas na verdade foi gerado o amarelo. Olha só a encrenca. Isso na Espanha. No Brasil não seria muito diferente. É natural da geração eólica. Uma coisa muito importante, por que muitos países estão investindo em armazenar energia elétrica? Por causa dessa disparidade, né, na variação da energia, da variação da geração eólica e fotovoltaica. Quando as duas geram acima do consumo, você pode armazenar. Aqui, ó, armazena excesso. Aí, ó, fontes variáveis. Armazena excesso, armazena excesso. E aqui, o vermelho, compensado por baterias. Tá? Então, por exemplo, se o perfil de consumo esse aqui, essa curva aqui que eu estou apontando, pico, o que é a carga de base? É aquela carga assim por parte de usinas que geram energia elétrica mais barata. Geralmente aí, muitas vezes 24 horas por dia, que são mais constantes. Tá? Aí o pico, geralmente, é por parte de usinas que ligam e desligam de vez em quando, acabam gerando uma energia elétrica mais cara. Então, nosso objetivo sempre é evitar o consumo dessa energia elétrica mais cara. Tudo bem que o consumidor residencial paga a mesma tarifa independente do horário que vai consumir, independente do dia, da semana. Mas os grandes consumidores não. Eles têm uma variação até mesmo de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então o objetivo é diminuir esses picos. É que nem, por exemplo, uma festa, você vai programar uma grande festa sábado à noite, feriado, para piorar. Aí você programa uma festa que vai 300 pessoas, por exemplo, aí você pensa, vou comprar um tanto de cerveja a um preço mais barato no atacadista, direto na distribuição, enfim, né, para ficar bem baratinho, para você ter lucro na festa. Só que você faz um cálculo errado e aí acaba a cerveja. Você vai expulsar o pessoal da festa? Não, vai gerar tumulto. Você tem que comprar mais cerveja. Você vai acabar comprando cerveja mais cara para que o pessoal não te critique, né? Para que não acaba a festa. Você acaba pagando uma cerveja mais cara devido à exclusividade de você comprar naquele horário específico, um feriado, sábado de madrugada, que é natural que seja mais caro. Então, esse que é o pico. Vai ter aquela estrutura que até poderia ser usada 24 horas por dia, mas vai ser usado apenas, por exemplo, no horário de pico, né, que é aquele horário que o pessoal chega do serviço, dos estudos, vai tomar banho, enfim, aquele período entre 6 da tarde e as 9 da noite. E aí as baterias podem ser usadas para quê? Para armazenar energia quando você compra a energia elétrica em momento de baixa para você usar em momento de alta. É a mesma coisa, por exemplo, vai uma pessoa que explora aí o comércio, né, compra um produto que naquele momento está em promoção para revender quando não está mais em promoção. Tá? Aqui a geração de energia, vocês estão vendo que no período de 2010 a 2017, as hidrelétricas são predominantes, mas infelizmente tem tido uma queda. Por que esse pico e vale, esse sobe e desce? Momento de alta, verão. Momento de queda, vale, inverno. Né? E vocês estão vendo que isso é por causa da queda do nível dos reservatórios. Por isso que se montar uma linha de tendência, vai ser para baixo. Ao passo que isso aqui, que estou apontando agora, uma linha marrom, né? Geração, termoelétrica convencional, que é gás natural, por exemplo, biomassa, carvão mineral, enfim, que tem tido uma tendência de leve crescimento. Mas é uma energia elétrica mais cara do que a hidráulica, esse é o grande problema. Mas em compensação, a eólica está crescendo e a nuclear tem ficado estável, né? Aqui parece melhor. Tendência de crescimento da eólica,
No caso das termoelétricas convencionais, né, tem alguns momentos de pico, que é aqueles momentos em que o nível dos reservatórios estava bem baixo. Olha só que semelhança, ó. Nível dos reservatórios baixo aqui, ó. Sei lá, outubro, novembro de 2010. Reservatório baixo para compensar a geração termoelétrica convencional para esse pico cobrir esse vale. O que mais? Aqui mesmo, por exemplo, né, um aumento, né, da geração com termoelétrica, né, para suprir essa queda da hidráulica. Tá? Mas com o tempo, né, vai aumentando a participação da eólica, da fotovoltaica, né, então a necessidade de acionar as termoelétricas convencionais, né, que estão vendo que varia muito, a tendência é cair. Aqui, ó, eólica e nuclear. Isso para terminar. É mais ou menos o que eu falei agora há pouco, né? Hidráulica, que é o momento que gera menos, ela é compensada pelas térmicas convencionais, que é gás natural, bagaço de cana. Poderia ser maior? Poderia. Enquanto hidráulica fala em geração de 50, 40, 35, a térmica biomassa fala em 2, 4. Poderia ser muito maior, né? Porque o potencial que tem é para aumentar para, sei lá, 6, 8, 10 vezes. Olha o potencial que não está sendo aproveitado, né? Bom, eu vou interromper aqui o vídeo por enquanto, e aí eu vou falar sobre um pouco do que eu tinha que ter falado antes, né, que é a parte da gestão hídrica, a parte das hidrelétricas, tá? Então, até daqui a pouco.